Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Agradecemos a presença dos alunos da EBM Pedro II, que estão acompanhando pela coordenadora Andresa e professoras Norma e Kelly, e acompanharão a sessão da manhã de hoje. Justificou a ausência nessa sessão ordinária a vereadora mirim Arice Garcia Heringer. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Tá. Selma. Meu Deus. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A linha D,
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 7ª reunião ordinária Mirim. Em 30 de junho de 2025, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 7ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes os vereadores mirim Anselmo Alves da Silva Júnior e Gerson Lucas Ferreira de Magalhães, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim Sofia Viana Alves fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 6ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre a vereadora mirim suplente Milena Sara Pereira, representante da EBM Pedro I. Na sequência, os vereadores mirins aprovaram a inversão da pauta, iniciando, portanto, a sessão com a ordem do dia. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 46 a 49 e a moção número 4, os quais foram aprovados. Houve ainda, em sessão, a entrega das moções propostas por iniciativa da vereadora mirim Laís de Avis Creuch, às senhoras Fabiane Leandro Gregol e Pâmela dos Santos, diretora adjunta da EBM Pedro I, respectivamente. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de julho de 2025, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 7ª reunião ordinária mirim, em 14/7/2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 50 ao número 54 de 2025 e moção número 5. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Lia, é eu? Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os alunos da EBM Pedro II que se fazem presentes aqui hoje. Bom, agora faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,67 de altura, cabelos castanhos claro que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau, no canto superior esquerdo. E meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Sabe quando a gente vai em um hospital e ele está super lotado? Ou escolas com falta de materiais, professores desmotivados, ou delegacias sem estrutura para atender o público. Isso, na maioria das vezes, é causada pela crise fiscal que tem aqui nos estados brasileiros. Quando a gente fala sobre crise fiscal, estamos falando das dificuldades que o governo estadual tem para pagar suas contas e garantir as coisas essenciais para a população, como saúde, educação, segurança pública, funcionem de uma forma adequada. Mas o que causa a crise fiscal aqui no Brasil? Tem várias coisas que podem contribuir para a crise fiscal,
como gastos públicos muito elevados, arrecadação insuficiente, reformas insuficientes ou choques externos, né? Quando um Estado ele está com problemas financeiros, ele precisa cortar gastos para equilibrar as contas, né? E quem sofre com isso é a população, que depende de serviços públicos, como eu falei anteriormente, como saúde, educação, segurança e transporte, que por causa da crise fiscal, o governo tem menos dinheiro para investir. E, além disso, a crise fiscal causa grandes impactos, como o aumento dos juros, a inflação, a deterioração de ambientes de negócio, que significa que as condições para empresas funcionarem e crescerem estão piorando de uma forma muito negativa, né? Tem também redução de investimentos públicos, que é quando o governo ele não investe muito nas empresas e coisas para a população, e recessão também, que é quando a economia de um país ele começa a encolher, ou seja, ele produz menos, gera menos empregos e as pessoas consomem menos. Segundo uma pesquisa feita pelo Banco Central do Brasil, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 33,7 bilhões em maio. O que significa esse déficit primário? É quando o governo ele gasta mais do que arrecada, sem contar os juros e dívidas públicas, né? E também teve um antidéficit de 63,9 bilhões no mesmo mês em 2024. Esse antidéficit é tudo que o governo faz para evitar gastar mais do que arrecada, né? E o governo central e as empresas estatais apresentaram déficits na ordem de 37,4 bilhões e 926 milhões. E os governos regionais, superávit de 4,5 bilhões. Esse superávit é quando o governo ele arrecada mais do que gasta. E quem sofre também são os servidores públicos, que por causa da crise fiscal, o governo não tem dinheiro suficiente e ele pode atrasar pagamentos de salários ou até ficar um tempo sem reajustar os valores, o que gera muita dificuldade financeira para eles. Sem contar que alguns benefícios que os servidores têm, como auxílio ou bônus, podem ser cortados ou reduzidos para economizar mais, o que pode afetar a qualidade do atendimento ao público. Em alguns casos, o governo ele pode até diminuir a quantidade de servidores para economizar. Isso faz com que aumente a sobrecarga de trabalho para quem fica, né? E é claro que para evitar esse tipo de situação, o governo ele toma algumas medidas como reforma para melhorar a arrecadação de impostos, combater a sonegação e organizar melhor os gastos públicos. Tem também a lei LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a Lei número 101, que foi criada dia 4 de maio de 2000, que é formalmente conhecida como que exige que os federativos planejem suas ações fiscais e tenham programas de combate à sonegação fiscal, que são ações para aumentar a arrecadação sem aumentar os impostos. E para finalizar, a crise fiscal ela não pode ser ignorada, porque ela afeta diretamente a qualidade dos serviços públicos essenciais para a população. Muito obrigada e agradeço a atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Laís de Avis Creus, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os estudantes da EBM Pedro II. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos loiros escuros que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo.
e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje, venho falar de um tema que muda destinos, abre diversas portas e transforma realidades: a educação. Mas, especificamente, gostaria de falar sobre o programa Universidade Gratuita, que está sendo implantado aqui em Santa Catarina. Antes de tudo, o que é a Universidade Gratuita? Segundo o site oficial, Universidade Gratuita é um programa de assistência financeira do Estado, destinado ao fomento da educação superior, em nível de graduação, prestado pelas fundações autarquias municipais universitárias e por entidades sem fins lucrativos de assistência social que cumprem os requisitos legais e regulamentares, denominadas instituições universitárias. Esse programa tem um objetivo simples e poderoso: permitir que jovens catarinenses tenham acesso gratuito à faculdade, com a condição de que, depois de formados, retribuam à sociedade com o que aprenderam, fazendo o nosso próprio Estado crescer. E isso é justo, porque, infelizmente, muitos jovens acabam desistindo da faculdade, não por falta de vontade, mas por falta de condições, custo alto, distância ou até mesmo pela falta de oportunidades. Agora, deixo uma pergunta no ar. Será que o programa está alcançando os jovens que precisam? Será que os jovens das cidades menores, das periferias, sabem dessa oportunidade? Infelizmente, temos visto relatos de estudantes que têm condições financeiras participando do programa, ocupando vagas que deveriam ser destinadas a quem não tem como pagar a faculdade. E aí, o que era para ser uma ajuda acaba sendo injusto. Segundo o site Notícias UOL, nos casos levantados pelo TCE, alunos com rotinas de luxo declaravam não poder pagar a mensalidade. Estudavam de graça, porém tinham Land Rover, Porsche, lanchas, motos aquáticas, e alguns eram donos de grandes terrenos e salas comerciais, com valores entre 13 milhões e 15,2 milhões de reais. Claro, todo mundo merece estudar, sim, mas quando é um programa do governo, gratuito, o certo é priorizar quem não tem outra opção, quem só tem o sonho e a vontade de vencer. É por isso que precisamos olhar com atenção para esse programa, para que ele continue, sim, mas com justiça, que siga transformando vidas, mas as vidas de quem realmente precisa. Porque o sonho de fazer uma faculdade não pode depender de sorte, nem de dinheiro. Que o programa Universidade Gratuita chegue onde ele realmente precisa chegar, no coração de jovens que têm sonhos, que ainda estão esperando por uma chance. Finalizo com uma frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Herman Rama, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a Escola Básica Municipal Pedro II, aqui presente. Faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, aproximadamente 1,58 centímetros de altura. Tenho cabelos ondulados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou utilizando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo. Meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Em Blumenau, temos a campanha do Julho Laranja, um mês dedicado à prevenção de desastres naturais, enchentes e deslizamentos. Durante todo o mês de julho, a Defesa Civil, em parceria com outras entidades,
realiza rodas de conversa, eventos, palestras e preparações para os desastres, incluindo treinamento para as pessoas. No dia 5 de julho deste ano, foi feito um simulado de preparação para desastres na minha escola, Herma Rama, que foi uma das ações incluídas na programação do Julho Laranja de 2025. Havia 18 entidades envolvidas, incluindo bombeiros, exército, polícia militar, polícia científica e SAMU, além de várias secretarias municipais e outras unidades de apoio, aonde promoveram ações de resgate, acolhimento de vítimas e feridos. A criação desse movimento foi muito importante, pois, assim como sabemos, nossa cidade sofre diversos desafios em questões de desastres naturais. Blumenau já teve mais de 100 enchentes. A mais antiga foi em 1880, com o nível do rio Itajaí-Açu atingindo 17,10 metros. A mais recente foi em 2024, com 8,67 metros. Além dos registros de outras enchentes marcantes, como de 2023, que o rio atingiu mais de 10 metros de altura. Existem ainda diversos registros de desastres naturais que marcaram a história, como a de 2008, que atingiu todo o Vale do Itajaí. Foi registrado a morte de 135 pessoas e só em Blumenau tiveram 24 mortes. Segundo o site da Câmara dos Deputados, 78 mil pessoas perderam suas casas ou ficaram temporariamente impedidas de voltar para suas casas. Foi uma tragédia que afetou a vida de milhões de pessoas. A recuperação teve um processo longo, pois todos, de alguma forma, precisaram de apoio para recomeçar. A Defesa Civil tem um papel importantíssimo para amenizar as consequências desses desastres. São eles que, nesses momentos, precisam ajudar, resgatar e apoiar as pessoas. Em 2014, foi criado o Alerta Blue, que tem o objetivo de emitir avisos e alertas meteorológicos à população e aos órgãos municipais, sempre que tem a chance de ter eventos climáticos intensos, também auxiliando na tomada de decisões. Diante desses desafios, o movimento do Julho Laranja é uma das melhores formas de conscientizar e auxiliar a proteção da população, fortalecendo a comunidade para trabalhar em conjunto nas situações de risco. Peço ao TVL para que mostre a imagem. Peço ao TVL para que mostre a imagem. Essa é a programação da Defesa Civil para realizar a campanha do Julho Laranja este ano. Quem quiser ter acesso a essa programação está disponível no site Informe Blumenau e também nas redes sociais. Finalizo dizendo que, com preparo, informação e apoio das entidades, todos nós conseguimos auxiliar uns aos outros e, assim, contribuímos para que todos possam viver em segurança. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Benhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje, e também cumprimento de forma especial os alunos da EBM Pedro II, que estão nos prestigiando aqui hoje. Hoje, venho falar sobre as festividades em Blumenau. Em Blumenau, existem diversas formas de festividades, sendo a mais conhecida a Oktoberfest, uma tradicional festa alemã, mas que veio para cá no objetivo de arrecadar verbas devido à enchente de 1984, que destruiu a cidade de Blumenau, e que hoje é um símbolo de recomeço, de superação para a nossa cidade, e atualmente atrai milhares de visitantes para a nossa cidade, em que a média de pessoas que frequentam a Oktoberfest atualmente atrai milhares de visitantes na nossa cidade, sendo a média entre 500 a 7 mil pessoas. E ainda, no ano de 2023, trouxe uma receita de R$ 23.778.812, o que movimenta muito dinheiro ajudando a nossa cidade de Blumenau.
Mas não existe somente a Oktoberfest, também existe a Festa Itália, em sua representatividade dos colonos italianos, também a Sommerfest, que seria uma Oktoberfest, só que no verão, que é ocorrida no início do ano. Em Blumenau também existem outras festas que abrangem diversas nacionalidades, tornando uma cidade que abraça todas as culturas. Mas a cultura não era somente alemã, mas a nossa cultura mais aparente é alemã, devido ao nosso fundador Hermann Bruno Otto Blumenau, em 1850. Mas não tivemos somente colonizadores alemães, também tivemos colonizadores italianos, poloneses e descendentes de portugueses, em que ajudaram a fundar nossa cidade, trazendo seus costumes e também suas festas, ajudando a fundar Blumenau. Agora, irei falar um pouco mais detalhadamente sobre algumas festas que ocorrem em Blumenau, como a Festa Itália, que surgiu no ano de 1994, sendo seu objetivo resgatar, manter e incentivar a cultura italiana, a cultura italiana em Blumenau. Tem também a Sommerfest, que antigamente era chamada Festival de Verão, que também foi criada no ano de 1984, com o objetivo de revitalizar Blumenau após uma grande enchente, sendo bem parecida com a Oktoberfest, sendo que a Sommerfest é ocorrida no verão. Essas são algumas festividades que ocorrem em Blumenau, abraçando a cultura de diversos colonizadores, mantendo a sua história. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os alunos da EBM Pedro II. A Lei nº 8.069, de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ou simplesmente ECA, foi criada há 35 anos, com o objetivo de garantir a proteção integral e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Através dela, busca-se garantir um desenvolvimento seguro e saudável para todos. O ECA é fundamentado no artigo 227 da Constituição Federal, que determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos das crianças e dos adolescentes. O Estatuto define como criança a pessoa de até 12 anos incompletos e como adolescente aqueles de 12 até 18 anos. Ela estabelece direitos e deveres para esse público. Entre os direitos estão o direito à vida e à saúde, o direito à liberdade, o direito ao respeito e à dignidade, o direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, ao esporte, ao lazer e o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Mas não podemos esquecer que, assim como temos direitos, também temos deveres. Alguns deles são respeitar pais responsáveis, frequentar a escola, respeitar professores e funcionários, respeitar o próximo, preservar o meio ambiente e participar das atividades em família e na comunidade. O ECA se baseia em 3 pilares fundamentais, que são a proteção integral, que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condições peculiares de desenvolvimento, ou seja, estão em uma fase de vida que exige mais cuidado e atenção do Estado e da sociedade. A prioridade absoluta, que determina que as necessidades de crianças e de adolescentes devem ser atendidas com urgência, preferência e eficiência, em todas as áreas, como saúde, educação, assistência social e justiça. E, por último, a participação social, que significa que a criança e o adolescente devem ser protagonistas em suas vidas, ou seja, eles têm o direito de participar ativamente das decisões que os afetam diretamente, sendo ouvidos e respeitados. Ontem, dia 13 de julho, foi comemorado o Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa data serve para nos lembrar a importância dessa lei que protege milhões de jovens brasileiros. É muito importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre os nossos direitos e deveres, e o ECA é uma das formas a mais importantes de nos dar essa consciência. Eu acredito que a única forma de nos tornarmos cidadãos de respeito é conhecendo os nossos direitos e também os nossos deveres.
Saber o que está garantido por lei nos ajuda a exigir respeito e também respeitar o outro. Para finalizar, gostaria de deixar uma citação do filósofo Aristóteles, que diz: assim como o homem civilizado é o melhor de todos os animais, aquele que não conhece a justiça e as leis é o pior de todos. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial a coordenadora da EBM Pedro II, Andresa, as professoras e os alunos, minha mãe que está aqui presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim é uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. No dia 25 de junho, participamos de uma palestra com a Escola do Legislativo da Alesc, durante a Conferência Regional dos Vereadores Mirins. E o momento mais marcante para mim foi quando nos perguntaram: o que é paz para você? Essa pergunta ficou ecoando na minha mente, porque, para mim, paz é poder ser quem a gente é, sem medo. É poder existir sem ser diminuído, excluído ou rejeitado só por ser diferente. É se sentir livre e não um alvo. Mas como falar em paz se ainda vivemos cercados por preconceitos que ferem, silenciam e matam? A xenofobia, por exemplo, escancara o quanto ainda há pessoas que julgam e rejeitam e desprezam quem vem de fora. Ser nordestino, haitiano, venezuelano ou de qualquer outro lugar que fuja da bolha de conforto de alguns, vira motivo de piada ou ataque. Mas o que muitos esquecem é que nenhum ser humano é ilegal e migrar é um direito, e muitas vezes uma necessidade. O preconceito com quem vem de outro lugar é também uma forma de dizer: você não pertence, e isso fere. A intolerância religiosa é outro tipo de violência silenciosa e muitas vezes aceita socialmente. Pessoas que seguem religiões de matriz africana, como o candomblé ou a umbanda, enfrentam ataques, têm seus terreiros destruídos e são alvos de ódio gratuito. E tudo isso acontece em um país que se diz laico. Mas o Estado só é verdadeiramente laico quando protege todas as crenças com o mesmo respeito. Não se trata de fé, mas de dignidade. A homofobia é cruel, infelizmente ainda naturalizada em muitas falas, piadas e até leis. Dizem que é coisa dessa geração, mas isso é ignorar o fato de que Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza, Ney Matogrosso, Gal Costa, Maria Bethânia e demais outros artistas já enfrentavam isso nas décadas passadas, e com coragem. O que mudou é que hoje as pessoas têm mais voz, mais força e mais rede, mas isso ainda não as protege totalmente. Ser LGBTQIA+, ainda é crime em mais de 60 países e causa pena de morte em 11 deles. Aqui mesmo no nosso país, muitos ainda morrem, apanham ou são expulsos de casa simplesmente por amar ou por serem quem são. E isso diz mais sobre o mundo do que sobre elas. E não dá para falar de preconceito sem falar do racismo, que continua enraizado em nossa estrutura social. Pessoas negras são seguidas em lojas, têm suas capacidades questionadas e são alvos preferenciais da violência policial. Quando falamos de cotas raciais, muitos dizem que é injusto, mas o que é realmente injusto é fingir que todos largam do mesmo ponto. A população negra carrega uma história marcada por escravidão, exclusão e apagamento, e as cotas são uma tentativa mínima de reparar séculos de desigualdade. Autorizo o à parte ao vereador Mirim Bernardo. Com autorização da vereadora, concedo a parte ao presidente da Câmara Mirim Bernardo. Bom, eu acho muito importante você falar dessa questão da discriminação religiosa, porque isso também é muita falta de estudo sobre a própria Umbanda. Por exemplo, a palavra macumba foi muito tirada de contexto, como se fosse algo satânico, mas é simplesmente um instrumento musical que era usado lá na matriz africana, onde surgiu a Umbanda.
Ou seja, isso é algo como se a maioria das pessoas ignorasse. Ah, mas você está sendo feliz, você não está afetando ninguém? Não interessa, você não é igual a mim, então eu não vou te respeitar. Você não é da mesma religião que eu, você nasceu diferente de mim, você não merece meu respeito. Então, muito obrigado por fazer algo assim que diz como, infelizmente, o mundo real é, infelizmente, como as pessoas discriminam sem motivo nenhum. Agradeço a palavra do vereador Bernardo e incluo elas ao meu pronunciamento. Continuando, muitas pessoas dizem que o preconceito é coisa de agora, que é exagero ou que é mimimi. Mas será mesmo? Será que isso é mimimi ou é a sociedade sendo cobrada por ter negligenciado essas vozes durante todos esses anos? Será que isso é exagero ou é apenas a luta de quem cansou de ser silenciado, apagado e machucado por tanto tempo? Talvez o que chamam de mimimi seja só o grito de quem finalmente decidiu existir por inteiro. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os alunos da EBM Pedro II, as professoras que vieram com eles e a coordenadora da EBM Pedro II, Andresa. Projeto de lei SOS Bullying, uma nova ferramenta contra o assédio e o bullying nas escolas de Santa Catarina. O combate ao bullying e ao assédio nas escolas catarinenses ganhou um importante aliado com o projeto de lei de autoria do deputado estadual Napoleão Bernardes. O projeto institui o programa e o canal de denúncias SOS Bullying, que visa criar um mecanismo de fácil acesso e mais eficaz para que pais, professores, alunos e toda a comunidade escolar possam reportar casos de bullying e assédio de forma segura e anônima. A proposta foi votada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, reconhece a gravidade do problema do bullying e do assédio e a necessidade de ações concretas para sua prevenção e combate. O SOS Bullying se propõe a ser uma plataforma integrada que poderá abranger diferentes meios de comunicação, garantindo que a denúncia chegue às autoridades competentes e que as vítimas recebam o apoio necessário. Pontos-chave do projeto SOS Bullying. Canal de denúncia anônima. Um dos pilares do projeto é a criação de um canal seguro e confidencial para que qualquer pessoa possa denunciar casos de bullying sem medo de retaliação. Isso encoraja a participação e a colaboração de todos na identificação e resolução do problema. O programa de prevenção e conscientização. Além do canal de denúncias, o projeto prevê a implementação de programas educativos e de conscientização em todas as escolas estaduais. O objetivo é informar sobre o bullying, seus impactos devastadores e como promover um ambiente escolar mais seguro, respeitoso e inclusivo. Apoio às vítimas. Ao facilitar a denúncia e identificação dos casos, o projeto busca garantir que as vítimas recebam o suporte psicológico e pedagógico necessário. Garantir para superar o trauma e se recuperar. A aprovação do projeto SOS Bullying na LESC marca um importante passo e avanço na promoção de segurança e do bem-estar nas escolas de Santa Catarina, ao estabelecer um canal direto e seguro para denúncias. A iniciativa reforça o compromisso com a construção de ambientes escolares mais seguros, acolhedores e livres de assédio e bullying, onde todos os estudantes possam crescer e aprender sem medo de serem julgados. Valeu. Obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também, de forma especial, os alunos da EBM Pedro II, que hoje nos prestigiam. Antes de iniciar meu discurso, começo minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, de pele branca, de cabelos castanhos, agora soltos. Estou usando o uniforme da Câmara de Vereadores mirins, e atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do município de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do nosso país, Brasil. Um bom dia a todos. Hoje, venho a esta tribuna comentar sobre a SOP, Síndrome do Ovário Policístico, que vem sendo esquecida com o passar dos anos. Caso não seja do conhecimento de todos, a Síndrome do Ovário Policístico, mais conhecida como SOP, é um distúrbio hormonal que causa o aumento do tamanho dos ovários na mulher e também pequenos cistos em sua parte externa. A sua causa ainda não foi totalmente esclarecida, mas pode envolver alguns fatores genéticos e ambientais. Os sintomas mais perceptíveis podem ser irregularidade menstrual, excesso de pelos, obesidade e infertilidade, mas ainda existem muitos outros sintomas. Tudo isso de acordo com a Biblioteca Virtual de Saúde. Eu aconselho pesquisar mais sobre o assunto para os interessados, pois se trata de algo muito complexo. Por mais que indesejada, a SOP é muito comum entre as mulheres, afetando um pouco mais de 10% delas. E como já devem ter percebido, a síndrome não é brincadeira e não deve ser deixada de lado, pois muitas mulheres possuem SOP, mas não sabem. Muitas vezes por falta de informação sobre o assunto, porque ele não é comentado. Mas isso não deveria acontecer, pois os sintomas começam a aparecer desde a adolescência, mas, por mais que perceptíveis, são ignorados. A SOP não deve ser tratada como algo banal. Mulheres não estão conseguindo engravidar, não sabendo lidar com os sintomas, aguentando dores horríveis de cólica menstrual, e entre muitos outros. Tudo isso por falta de tratamento, pois as mulheres que possuem SOP deviam sempre ser acompanhadas de tratamento ginecológico, para garantir-se real bem-estar e uma possível gravidez, por mais rara que seja. A SOP também não está sendo realizado, o tratamento da SOP não está sendo realizado da forma como deveria. Não por culpa do atendimento médico em si, mas por conta da resistência da família da própria mulher. Em pensar em que é algo normal, que acontece, é algo normal entre as mulheres, ter todos esses sintomas e ainda que ser considerado algo normal. E ainda não precisaria de tratamento. Mas a realidade prova exatamente o contrário. Elas não são obrigadas a resistir ou ignorar os sintomas, pois se trata de algo doloroso, triste, especificamente quando as mulheres querem ter filhos biologicamente e não conseguem por causa da infertilidade já citada. Eu digo tudo isso com muita convicção, pois tenho grave suspeita de SOP, por identificação com todos os sintomas. E minha mãe também possui, e considerando que também pode ser passado geneticamente, aumenta mais a possibilidade de eu possuir. Por isso o interesse no assunto. Eu gostaria de comentar também outra questão. Os remédios normalmente usados para cólicas menstruais normais não funcionam de forma tão eficaz em mulheres com SOP. Por isso, o tratamento deve começar desde cedo. E que mulheres, tanto as que têm SOP, mas as que possuem somente suspeita, já têm direito a um ginecologista desde cedo. E por mais que mulheres virgens não possam fazer o teste de SOP, como já dito, elas têm direito ao ginecologista, mesmo tendo somente a suspeita. Eu finalizo meu discurso lembrando que todas as mulheres que sofrem SOP, que a síndrome pode não ter cura, mas tem um tratamento. E até as que apresentam suspeita. Por isso, não deixem a situação de lado e procurem auxílio. Lembre-se sempre que vocês não estão sozinhas. Peço também a todos que agora me ouvem que não deixem situações como as que antes comentei aconteçam, pois a compreensão de todos pode não curar a síndrome, mas ajuda as mulheres a seguirem em frente. Muito obrigada pela atenção de todos e, novamente, um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Peter Zaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins,
público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os alunos da Escola EBM Pedro II. A dependência digital e o que isso afeta no bem-estar de um adolescente. Vivemos em uma era em que a tecnologia está presente em praticamente todos os aspectos. Para os jovens, o mundo digital representa não apenas uma ferramenta, mas uma extensão do seu dia a dia. Essa relação intensa com dispositivos eletrônicos e redes sociais traz benefícios importantes, mas também impõe desafios sérios quando se transforma em dependência. A dependência digital refere-se ao uso excessivo e compulsivo da internet, dispositivos móveis e outras tecnologias digitais, sendo capaz de interferir significativamente na vida cotidiana, podendo afetar no desempenho escolar e profissional, além do bem-estar físico e mental. Segundo um ranking de dependência digital na América Latina, o Brasil lidera o uso de telas, com 9 horas diárias do uso de smartphones, enquanto Colômbia, segundo colocado, registra 7 horas e a Argentina 6 horas. A busca por validação social, likes e interações virtuais pode levar ao vício e à necessidade constante de estar conectado. O uso excessivo da tecnologia pode, inclusive, levar ao isolamento social, com as substituições de interações presenciais por virtuais. Uma das principais tecnologias usadas pelos jovens atualmente é o celular. Há inclusive registros entre pesquisados de casos extremos, quando o usuário não consegue viver sem o equipamento. Quando fica longe do aparelho, o jovem ou a garota sentem sintomas físicos ou psíquicos. E é justamente o celular que é usado pelos jovens para jogar. Em 2024, quase 74% da população do Brasil jogava algum tipo de jogo eletrônico, segundo Pesquisa Game Brasil 2024. Um número bastante alto e que demonstra a preocupação com o uso excessivo das telas, e que pode afetar negativamente o desenvolvimento infantil, a qualidade do sono, a saúde mental e o desempenho escolar, além de aumentar o risco de problemas de visão. É claro que não podemos deixar de mencionar que os jogos trazem diversos benefícios para as crianças, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, além de estimular a criatividade e o raciocínio lógico. Portanto, é fundamental seguir as recomendações do tempo de tela e priorizar outras atividades que promovam o bem-estar físico e mental. Agradeço a todos a atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a Escola EBM Pedro II, que aqui se faz presente. Bom dia a todos. É com profundo respeito, alegria e reconhecimento que venho a esta tribuna para prestar homenagem à Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que neste mês de julho celebra mais um ano de experiência, reafirmando seu papel fundamental na construção de uma educação pública de qualidade em nosso município. Criada oficialmente pelo Decreto de Lei número 69, de 15 de julho de 1935, a escola completa agora 90 anos de história, marcada por quase um século de dedicação à formação de cidadãos conscientes, críticos e solidários. Ao longo dos anos, a unidade escolar passou por diferentes etapas de evolução, adaptando-se a novas demandas educacionais, sem perder de vista o compromisso com a inclusão, a equidade e a valorização humana. Situada em uma comunidade com alto índice de vulnerabilidade, a EBM Almirante Tamandaré se destaca não apenas pelo ensino formal, mas também pela oferta de projetos e ações que promovem o desenvolvimento integral de seus estudantes. Dentre eles, destaco esporte escolar, banda musical, clubes de ciências e clubes de matemática, acompanhamento psicopedagógico, equipe multiprofissional e multifuncional, ginástica, acompanhamento pedagógico individualizado, aulas de informática e biblioteca ativa. Destaco também o trabalho incansável da equipe de coordenadores pedagógicos,
A Secretaria Escolar merece igual reconhecimento pelo trabalho técnico e administrativo. Rendo ainda minha homenagem à APP, Associações de Pais e Professores. Ressalto com carinho o empenho dos professores, verdadeiros pilares do processo educativo. Reconheço também a importância dos profissionais dos serviços gerais. E, de maneira especial, registro a minha gratidão e admiração à direção da escola, representada por seu diretor e diretora de adjunta. Essa união de esforços faz da Escola Almirante Tamandaré uma verdadeira referência em gestão educacional, cidadania e transformação social. Neste momento solene, deixo registrada minha sincera gratidão e admiração a todos que compõem essa grande comunidade escolar. Direção, professores, equipe técnica, coordenadores, secretaria, APP, serviços gerais, estudantes e famílias. Fico muito feliz em poder fazer parte dessa história tão rica e essencial. Estar presente na escola, acompanhar o seu dia a dia e ver de perto todo esse empenho é algo que me enche de alegria e orgulho. Parabéns à Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré pelos seus 90 anos de existência e por seguir sendo exemplo de dedicação, excelência, compromisso com a educação pública de qualidade. Muito obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os estudantes da EBM Pedro II, que estão se despedindo agora, e o meu pai, que se faz aqui presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,65 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é celebrado no dia 15 de junho com a campanha Junho Violeta. Isso nos faz pensar sobre o respeito, o cuidado e o direito que as pessoas idosas têm. Essa data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional à Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, mas foi reconhecida apenas em 2011 pela Assembleia Geral da ONU. O objetivo desse dia é chamar a atenção das pessoas para um problema que muitos acham que não existe, como o abandono, a violência e a negligência sofrida por vários idosos. Isso, às vezes, acontece dentro de seus lares e instituições de acolhimento. Envelhecer é um processo completamente normal da vida. Todos nós que tivermos o privilégio de viver por muitos anos, passarão por ele. O grande problema é como a sociedade lida com o envelhecimento. Algumas vezes excluindo, agredindo, não apenas fisicamente, mas verbalmente também. Muitas vítimas são feitas de piada e chacota. Neste processo, muitas pessoas sofrem caladas por medo, vergonha ou por serem dependentes da pessoa que agrediu. E esta é a triste realidade em que vivemos. E podemos ver a necessidade que é a sociedade se conscientizar, pois um dia ficaremos idosos também e ninguém gostaria de ser tratado sem o respeito, o afeto e a dignidade que todos nós merecemos. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que cerca de 1 a cada 6 pessoas com 60 anos ou mais já sofreu algum tipo de abuso nos últimos anos. No Brasil, os números também são preocupantes. Segundo o Disque 100, Serviço Nacional de Denúncias de Violação,
de direitos humanos, milhares de casos de violência contra os idosos são registrados anualmente, sendo a maioria deles cometida por familiares próximos. A luta contra a violência à pessoa idosa não deve acontecer apenas no dia 15 de junho, mas todos os dias. Devemos nos colocar no lugar do próximo e entender que o envelhecimento é natural e deve ser tratado com respeito, cuidado, amor e dignidade. Obrigada pela atenção e desejo a todos um ótimo dia. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim, Rodrigo Brandão Rocha, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim, Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares do Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Rodrigo Brandão Rocha, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os alunos da Escola Pedro II, que agora se ausentaram. Hoje eu ocupo esse espaço para abordar um tema que tem me tocado profundamente e que também, infelizmente, só parece ganhar mais visibilidade e relevância na nossa sociedade, que é a discriminação contra diferentes culturas. A intolerância cultural pode se manifestar de diversas formas, seja em religião, celebrações, data comemorativa ou também em tradições. No entanto, o principal problema não é a existência dessas indiferenças, mas sim na capacidade de algumas pessoas de não aceitar simplesmente por não estar dentro da vivência dessa pessoa. Eu também observo que tem esse comportamento com frequência, não é só na nossa cidade, o que eu vejo no dia a dia, mas também no celular, nas redes sociais, que as pessoas fazem teoria da conspiração, aí começa a falar de Umbanda como se fosse algo maligno, mas na verdade, se você for em uma casa de Umbanda, as pessoas não começam a fazer um culto satânico para começar a jogar magia negra nas pessoas. Passo a palavra para a vereadora mirim Sofia Viana Alves. Com autorização do vereador, conceda a palavra ou a parte à vereadora mirim Sofia. Gostaria de parabenizar o vereador Bernardo por ter trazido este tema, qual eu também fiz um pronunciamento sobre, pois se você faz parte num grupo que foge da bolha de conforto de alguns, você vira motivo de piada, de ataque e sofre discriminação. Muito obrigada e parabéns novamente. Muito obrigado pelas palavras e incluo elas no meu pronunciamento. Um exemplo muito marcante é exatamente como as pessoas discriminam as religiões, porque a religião é um assunto muito delicado, principalmente quando as pessoas levam muito a sério. Por exemplo, a Umbanda, muitas vezes seus praticantes são alvo de acusações, desrespeito, são infundadas como seres que praticam cultos malignos, satânicos. Mas, no entanto, quem se dedica a conhecer a tradição vai entender que os orixás e exus são divindades que representam força da natureza e princípios sagrados, assim como os santos e Deus em outras crenças. O termo macumba frequentemente é distorcido, tirado de contexto e vinculado a ideias negativas, quando na verdade é só um instrumento musical utilizado pela matriz africana antigamente. Isso também dá para ver como o desconhecimento pode levar a um desrespeito fora do comum, tirando as coisas de contexto como se fossem algo maligno, e você vai ver a pessoa tá lá de boa tocando um instrumento musical. Desculpa. Tocando um instrumento musical e os outros estão chamando a pessoa de satanista. Felizmente, também é possível enxergar os avanços, movimentos e comunidades que antes eram marginalizados, como a população LGBTQIAPN+, que conquistaram visibilidade e respeito ao longo dos anos. Ainda assim, mesmo com as mudanças, ainda há resistência de discriminação. Isso me faz questionar por que a simples diferença, seja na fé, na identidade ou na expressão cultural, ainda é motivo para tanto desprezo. Isso é um argumento tão vazio quanto cruel. No fim, acredito que o caminho para uma sociedade mais justa passa pelo respeito mútuo e pela vontade de aprender com o que nos é diferente.
Afinal, a diversidade não deveria ser motivo de divisão, mas sim de enriquecimento coletivo. Que possamos cada vez mais substituir o julgamento pela curiosidade e pelo preconceito pela empatia. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Bernardo Arthur Cardoso para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 50 de 2025, vereadora Milena Cristina dos Santos Beck. A vereadora mirim Milena Cristina dos Santos Beck requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de substituição das fechaduras estragadas da porta das salas de aula da EBN Gaulo Esteves, no bairro Escola Agrícola. Com a palavra, Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens. Bom, esse requerimento se faz necessário, pois, como podemos ver na imagem, algumas portas da minha escola estão quebradas ou muito desgastadas. Isso acaba atrapalhando algumas aulas e comprometendo com a segurança dos alunos, né? E para garantir a segurança dos alunos, seria bom se trocassem as fechaduras. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 51 de 2025. Vereadora Mirim Maria Luísa Cheme Salvador. A vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar manutenções e melhorias nos pontos de ônibus, principalmente os pontos intermunicipais. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. O pedido se faz necessário, tendo em vista que esses pontos de ônibus são utilizados com grande frequência e não estão em boas condições para serem utilizados. Eles estão muitas vezes sujos, com bancos quebrados ou com telhado faltando, expondo essas pessoas que precisam utilizá-los a condições climáticas, trazendo grandes dificuldades. Obrigada pela atenção e conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 51 de 2025. Vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de trocar o piso da sala 5 da EBM Visconde de Taunay. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens.
O pedido se faz necessário tendo em vista que o piso atual apresenta desgaste avançado, rachaduras e desníveis, o que causa desconforto para os estudantes e professores, além de aumentar o risco de acidentes como escorregões e quedas. A situação compromete não apenas a segurança, mas também a qualidade do ambiente escolar, afetando diretamente o bem-estar e a concentração dos alunos. Peço providências e conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 53 de 2025. Vereador Guilherme Henrique Peter Zaca Maria. O vereador Mirim, Guilherme Henrique Peter Zaca Maria, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de reconstruir a calçada da Rua Alagoas, que dá acesso a uma das entradas da escola EBM Machado de Assis. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a TVL que mostre a imagem. Bom, como vocês podem ver na imagem, existem diversos buracos e desníveis na Rua Alagoas. Esse é só um dos buracos, mas existem vários nessa rua. A Rua Alagoas é uma que dá acesso a uma das entradas da escola EBM Machado de Assis. O pedido se faz necessário, tendo em vista que diversos alunos passam por essa rua e está prejudicando a passagem deles para chegar até a escola. Conto com o voto de todos para que esse requerimento seja feito o mais rápido possível. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 54 de 2025. Vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora Mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitar informações quanto à verba destinada à Escola Básica Municipal Visconde de Taunay, pelo deputado Marcos da Rosa, no valor de R$100 mil, anunciada no ano de 2024 e registrada no sistema da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, como liberada para a pavimentação do pátio da referida escola. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para realizar a defesa do seu requerimento. O pedido se faz necessário tendo em vista que, até o presente momento, os valores foram repassados à unidade escolar. Não foram repassados à unidade escolar, gerando dúvidas quanto à efetiva destinação da verba. Dessa forma, solicita esclarecimento sobre o atual estágio da tramitação dessa verba, os motivos pelos quais os recursos ainda não chegaram à escola e qual o cronograma previsto para sua liberação e utilização. Peço providências e conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Moção 5 de 2025. Vereadora Júlia da Costa de Oliveira. A vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir do plenário, encaminhe moção de congratulações com expedição de diploma à EBM Almirante Tamandaré pelos seus 90 anos de fundação, bem como pelos seus relevantes serviços prestados em prol da educação do município de Blumenau. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para realizar a defesa do seu requerimento com pedido de moção. Esta moção representa um símbolo dos 90 anos de história e dedicação da EBM Almirante Tamandaré. Desculpa. E venho aqui prestar a justa homenagem a essa instituição, que completa
quase um século de dedicação. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Encerrada a ordem do dia, a partir deste momento iniciaremos o processo de eleição para os cargos da mesa diretora do segundo semestre da legislatura do ano de 2025. Lembro a todos que o voto será aberto, de maneira que o vereador Mirim deverá declarar seu voto no microfone central, na chapa 1 ou na chapa número 2, sendo considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos e, em caso de empate, a chapa de maior média de idade. Será concedido ao representante de cada chapa um tempo de 3 minutos para a apresentação dos demais membros que compõem sua chapa e para as devidas considerações aos colegas vereadores mirins. Chamamos, então, a candidata à presidência da chapa número 1, vereadora Mirim Sofia, para fazer uso da palavra e apresentar os demais componentes. Bom dia a todos. É com grande satisfação que apresento a chapa 1. Nela, gostaria de oferecer a minha candidatura à presidência da Câmara Mirim, representando a Escola Básica Municipal Visconde de Toné, enquanto Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, concorre à vice-presidência. Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, é nossa candidata a primeira secretária. E Laís Javis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, concorre como segunda secretária. Nosso compromisso é com um legislativo mais acessível, sustentável e inclusivo. Acreditamos na força da escuta ativa, do diálogo e da construção de projetos que façam diferença dentro e fora da Câmara. Defendemos pautas que refletem as necessidades reais da comunidade escolar e da sociedade, com responsabilidade e ação. Entre nossas propostas estão a instalação de bueiros ecológicos, a arrecadação de tampinhas PET para auxiliar na castração de animais em situação de rua e a implementação da audiodescrição. Além disso, algo que valorizamos muito é o bom convívio entre a mesa diretora e os demais vereadores mirins, porque quando há diálogo e parceria, tudo flui melhor e conseguimos representar ainda mais vocês. Tudo isso faz parte do nosso objetivo, transformar ideias em atitudes. Por isso, contamos com seu apoio. Vote Chapa 1, por uma mesa diretora que representa, inclui e transforma. Chamamos neste momento a candidata à presidência da chapa número 2, vereadora Mirim Amabile, para fazer uso da palavra e apresentar os demais componentes. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, mesa diretora, colegas vereadores mirins e pessoas aqui presentes. Somos a chapa número 2, composta por eu, Amabile, como presidente, Thalita Cordeiro, vice-presidente, representando a Felipe Schmidt, a Maria Luísa Cheme Salvador, representando o Colégio Policial Feliciano Nunes Pires, e a Júlia da Costa, representando o Almirante Tamandaré. Nós, da Chapa 2, temos algumas propostas que acreditamos fazer diferença nas nossas escolas, nos nossos bairros e em Blumenau como um todo também. Algumas das nossas propostas são garantir o direito à educação de alunos estrangeiros, auxiliando nas suas dificuldades, principalmente na questão do idioma. Também pretendemos melhorar a estrutura e infraestrutura das escolas para que todos possam frequentar com segurança e tenham um ambiente agradável para estudar. Ainda nas escolas, pretendemos incentivar a leitura para os jovens e disponibilizar serviços de apoio e suporte psicológico para os alunos. Também melhorar a acessibilidade e a educação para pessoas com deficiência e trazer uma maior acessibilidade para toda Blumenau.
Também pretendemos ouvir as comunidades e apoiá-las em ações em seus bairros, aonde terão uma maior proximidade e assim possamos ter um bom trabalho comunitário. Tudo isso será feito através de projetos de lei e requerimentos em conjunto com vocês, aonde contamos com a participação de todos, pois ela é fundamental. As sugestões e ideias que tiverem farão diferença para realizar esse trabalho tão importante da melhor forma. Ainda gostaríamos de agradecer à primeira mesa diretora por seus excelentes trabalhos e por representar a Câmara Mirim tão bem. Nós, da chapa número 2, estamos à disposição de todos, preservando a democracia e o respeito. Contamos com o voto de todos vocês. Muito obrigada. Passaremos agora à chamada nominal dos vereadores mirins por ordem alfabética para que, no microfone central, declare seu voto no número da chapa em que deseja votar. Amábile Trindade Padilha. Meu voto é para a chapa 2. Anselmo Alves da Silva Júnior. Meu voto é para a chapa número 1. Bernardo Arthur Cardoso. Meu voto é para a chapa 1. Caroline Maísa Link. Meu voto é para a chapa número 1. Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães. Meu voto é para a chapa 1. Guilherme Henrique Pieter Zaca Maria. Meu voto é para a chapa 1. Júlia da Costa de Oliveira. Meu voto é para a chapa 2. Laís de Avias Creus. Meu voto é para a chapa 1. Leonel Vinícius Monetti. Meu voto é para a chapa 2. Maria Luísa Chemes Salvador. Meu voto é para a chapa 2. Milena Cristine dos Santos Beck. O meu voto vai para a chapa 1. Rodrigo Brandão Rocha.
Meu voto vai para a chapa 1. Sofia Viana Alves. Meu voto vai para a chapa 1. Thalita Cordeiro. Meu voto vai para a chapa 2. Foi quanto? 8 a 5? Contabilizando os votos, passamos ao resultado oficial da eleição da segunda mesa diretora da Câmara Mirim Legislatura 2025. Chapa número 1 obteve 9 votos. Chapa número 2 obteve 5 votos. Assim, declaro eleita a chapa número 1. Gostaria de agradecer a essa legislatura tão boa, com a nossa mesa diretora, o Rodrigo, o Guilherme, o Gerson. Agradecer a todos vocês que colaboraram tanto com a gente e espero que a chapa número 1 tenha uma boa legislatura agora e muito obrigado a todos. Convido os vereadores mirins eleitos para tomarem seus assentos à mesa diretora, dando prosseguimento a essa sessão. Agradeço todos os votos. Queria parabenizar também a chapa do primeiro semestre pelos trabalhos, a chapa número 2 também pela essa tentativa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de julho de 2025, às 15h. Nesta Casa Legislativa, solicitamos, por fim, a atenção de todos para realizarmos um minuto de silêncio em memória ao senhor Irgo Link, avô da vereadora mirim Caroline Maísa Link. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.